Michael Jackson, o que ninguém te contou, vídeo aqui do Ei Nerd. E eu nem vou falar que tem live não, porque, né, velho, já ficou batido. Você tem ideia da causa real da morte do Michael Jackson? O que tá... Ó, até onde eu sei, foi tipo analgésico, ele tomou os remédios errados, uma parada assim, não foi? Não sei exatamente. acontecendo nos últimos anos, nas últimas semanas e até dias antes dele partir? Quem que é o real responsável por isso? Foi crime ou foi uma fatalidade? Vem comigo que agora é vídeo completo com tudo sobre a morte. Michael Jackson morreu bonito, né, rapaziada? Michael Jackson tá vivo, pô. E as tretas que cercavam a vida dele. Ó, eu trouxe fatos, Ele tá em cativeiro lá, o Piriri prendeu as ele. teorias da conspiração e o mistério que ronda todo esse fato até os dias de hoje. Vamos lá. Vamos lá, Peter. Ele é estranho, Peter aqui! Restaurantes, Peter aqui. Bom, muita gente Adoro não esse esquece cara, dessa velho. data, né? Adoro esse cara. 25 de junho de 2009. Sabe o que eu tava fazendo nessa data cravada, galera? Eu tava programando o site Letras. Provavelmente vocês devem ter esbarrado com esse site, né? Foi nessa época que eu estava programando esse site. Pois é, nesse dia, o rei do pop foi encontrado inconsciente na mansão dele em Holmby Hills, Los Angeles, e ele foi declarado morto poucas horas depois. A partir daí, o mundo não perdeu o som dos maiores artistas da história, mas também começou aí uma série de especulações sobre as circunstâncias por trás da morte do Michael Jackson. E o pior de tudo é que os motivos da morte têm detalhes nebulosos até hoje. Então bora saber agora cada detalhe dos últimos momentos do eterno Michael Jackson e rever também algumas das situações mais sombrias que marcaram a vida dele. Então se você gosta de vídeo assim, Eu não sei do que ele morreu, tem que ver, eu sei velho. que você vai querer mais vídeos como esse aqui. Hoje, trazer também o universo da música, que eu gosto demais, cara. Poder compartilhar isso com vocês, pra mim, é um sonho realizado. De verdade. Vamos lá. Uma vida complicada. Bom, eu vou ter que começar, né, lá do começo, porque isso também... Pô, você já ouviu essa música, mano? Essa música é fantástica, velho. ABC, Easy's 1, 2, 3. Pô, é do caralho. influenciou na vida e na morte do Michael Jackson. Bom, todo mundo sabe que ele foi uma das maiores estrelas que o mundo já viu. Mas galera, Rei do mesmo pop. com esse sucesso absurdo, ele também sofreu bastante desde sempre, né? Com questões pessoais, familiares, com a saúde, principalmente com a mídia. A infância do Michael já foi em frente às câmeras, né? Ele era um menino prodígio do grupo Jackson 5. E eles fizeram muito sucesso na época. Galera, eles eram muito no top, sacou? Era muito sucesso. Esse grupo era formado pelo Michael, que era a estrela do grupo, né? Era o menino Só musicão, do grupo, tá? e pelos irmãos dele, e eles eram empresariados pelo pai. Vai acompanhando porque isso tem tudo a ver, presta atenção. Diz que o pai dele era o maior carrasco, tá ligado? Chato pra caramba. Regaçava os moleques. O Michael, ele já nasceu sendo treinado pra ser uma super estrela, porque esse era o projeto de vida do pai dele, e não necessariamente um sonho que partiu do próprio Michael, entende? Se olhar de longe, parece um golpe de sorte. Não, o pai empresário tem vários filhos talentosos e um deles vai se tornar o rei do pop. Imagina isso. Pô, foi um tiro certeiro, né? Só que por trás das cortinas, a vida do Michael nunca foi um mar de rosas. Tanto ele quanto os irmãos eram obrigados a trabalhar e a ensaiar num ritmo frenético. Era obrigado mesmo. E não era raro o pai dar castigos físicos nos filhos pra eles renderem cada vez mais hiperbolas. Ou seja, cara, isso mesmo, era porrada nos filhos. O pai fazia isso, castigava mesmo, batia. Essa frase ficou foda, né, velho? Era porrada nos filhos. Pô, hein, nerd, cara. Calma, cara. Os filhos. E além disso, praticamente, o Michael nunca teve uma vida anônima, sabe? Ou seja, longe das câmeras. E tudo isso trouxe consequências sérias, tanto emocionais quanto psicológicas, pelo resto da vida dele. E essa exposição pública constante na vida dele criou uma imagem que por muitas vezes ofuscava digamos, a verdadeira essência dele como pessoa. Desde sempre o Michael Jackson foi um assunto que vendia muito na mídia, sempre, né? Desde o garotinho talentoso que cantava e dançava como ninguém, né? Até um homem excêntrico com uma vida marcada por rumores que sempre prejudicavam a imagem dele. Imagina essa vida, cara. Desde que ele se entendeu por gente, absolutamente tudo que acontecia na vida dele virava notícia, tudo. Era ele pôr o pé na rua e tudo parava. O mundo inteiro assistiu ele crescer, ele se desenvolver como um dos maiores artistas do mundo, mas também viu ele ter que lidar com a saúde frágil, os problemas emocionais, né? As dificuldades pessoais, as doenças que ele enfrentou. Olha o que o cara virou, mano. Isso aqui é bizarro, velho. Olha essa porra, mano. Será que ele conseguiu respirar direito, velho, com essa cirurgia do nariz aí, mano? Não passa ar direito ali, não, velho. Passa? Bizarro, né, velho? Pra mim isso é muito bizarro. E por aí vai, ou seja, ele passava por um mar de situações, né? E pra piorar, o Michael sempre foi uma pessoa tímida, sempre foi uma pessoa tímida e discreta. Parece até irônico, né? Mas era verdade. Por trás da excentricidade que ele acabou desenvolvendo,
como por exemplo ter um parque de diversões, um zoológico completo em casa, ele nunca foi dispor demais a vida dele. Por exemplo, ter um parque de diversões, um zoológico Macaulay Culkin, não é? Aqui na esquerda? Do Esqueceram de Mim? Não é ele? completo em casa, ele nunca foi dispor demais a vida dele. Mas a mídia nunca respeitou isso. O tempo todo ele era observado e julgado. E não era raro a própria mídia divulgar fatos torcidos sem a menor responsabilidade. Sabe como é que é mídia, né? Isso batia forte na carreira, na reputação e principalmente no psicológico do Michael. Um dos momentos mais difíceis de toda a vida dele veio com as acusações de abuso sexual de crianças. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar muito bem disso, né? Essas alegações gravíssimas pararam o mundo. Eu não tenho mais de 30 anos, mas eu sei que rolou isso, tá ligado? Detonaram com ele, acabaram com ele. E o pior é que as investigações nunca encontraram evidências concretas contra ele. Tanto que em 2005 o Michael foi absolvido de todas as acusações num julgamento, ok? Então não tem nem como a gente falar, ele é ou ele não é. Não tem como, ele foi absolvido de tudo num julgamento justo. A defesa conseguiu provar que as acusações de assédio contra menores eram infundadas, né? E muitas testemunhas foram descredibilizadas, porque os relatos delas eram cheios de inconsistência, sabe? E outras tiveram até comprovadas que mentiram por interesses financeiros. Mas mesmo com a absolvição, o estrago estava feito, não tem como, né? A imprensa que tinha explorado com tudo esse caso não deu o mesmo destaque quando ele foi inocentado. E por isso muita gente nem ficou sabendo da absolvição. E o Michael ficou pra sempre com aquela imagem manchada como um criminoso bizarro. A mídia, quando é pra mas, realmente... tipo assim, hoje, tipo... Eu não sei tanto da história do Michael Jackson, mas eu cresci achando que o Michael Jackson era um cara que fazia sacanagem com criança, tá ligado? Tipo, é o que chegava pra mim quando era mais novo, na mídia, assim, vamos dizer assim, tá ligado? E se pá, uma coisa que, tipo, até minha mãe deve pensar isso, minhas tias, bota fé? A gente expor de forma negativa, faz muita manchete, né? Mas quando é pra devolver a imagem de alguém que ela mesma manchou, ela finge que não vê. Mas muitos que conviveram de perto com o Michael, incluindo os funcionários dele, falavam que ele tinha um coração generoso, né? Tinha uma vontade enorme de ajudar as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Todo mundo que trabalhava com o Michael falava isso. O Rancho Neverland, que foi foco, né, de muita especulação, era na verdade um refúgio mágico para as crianças com problemas. E lá ele podia dar para elas momentos de alegria e de segurança. Por isso que as acusações de assédio infantil foram ainda mais dolorosas para o Michael, porque ele estava querendo ajudar as crianças. Imagina isso, imagina a facada nas costas. Além das batalhas judiciais, a pressão da mídia e o julgamento. Tipo assim, eu não frago se ele é inocente. Ele foi inocentado, eu vou considerar ele como inocente aqui, beleza? Mano, deve ser muito foda ser, tipo, ter um amor por criança, assim, sabe? No sentido de querer ajudar, de querer, sei lá, mano, fazer com que a criança se torne um adulto legal, um adulto que tenha futuro. Porque eu até consigo imaginar por que ele queria isso, mano. Porque ele foi uma criança que não teve infância. E ele não teve infância porque ele trabalhava, porque ele cantava e o caramba a quatro. Mas e as crianças que não tiveram infâncias por motivos mais dolorosos e motivos piores, tá ligado? E aí, às vezes, o cara só queria ajudar e aí a galera vai enfiar essa faca nas costas dele, velho. É complicado, cara. Não é fácil, não. Público contribuíram também para o isolamento do Michael. E é daí que a saúde física e mental dele foi ladeira abaixo. E ele nunca mais se recuperou. O Michael chegou, inclusive, a comentar em várias entrevistas sobre a dificuldade que ele tinha de confiar nas pessoas e como a vigilância constante da mídia era perturbadora demais para ele. Why is the headline? Because negative news, sensationalism seem to sell more than wonderful, positive news. And people rather hear gossip, I think, sometimes, than the truth. O fato inegável é o seguinte, galera, é que o Michael Jackson foi vítima de vigilância, rumores e histórias fabricadas durante toda a vida e até depois da morte. Salve, Pedro. E aí, com um histórico tão difícil para um artista tão sensível, né? De uma forma ou de outra, isso conecta com os motivos da morte dele. Dias antes, muita gente não faz ideia, mas o Michael Jackson morreu cedo. Ele tinha 50 anos, cara, dá pra acreditar? Lá no meio de 2009, o Michael tava se preparando pra uma... Eu lembro que ele ia fazer uma turnê cabulosa e morreu, velho. A galera ficou triste, tá? Salve, Davi. série de shows. A turnê ia se chamar This Is It. Prometia marcar um retorno triunfal dele nos palcos depois de vários anos sem fazer shows. Imagina só, cara, isso ia parar o mundo. Todo mundo ia querer ver isso, né? Os ensaios dessa turnê estavam todo vapor nas semanas e dias antes da morte dele. E ele tava bem, né, digamos assim. Ele tava cantando, tava dançando, tava dirigindo tudo como ele sempre fazia. Mas tudo tava num ritmo muito punk, muito puxado pra todo mundo. Principalmente pro Michael, que tinha saúde frágil. Uma das pessoas mais próximas chegaram a dizer, inclusive, que a pressão da turnê e o cronograma de ensaio estavam afetando a saúde física e mental do Michael. Isso não é uma coisa difícil de imaginar. O fim! É o cara, tipo... Bom, foi durante... E é fora, porque pro cara, tudo que ele deve ter feito na vida, por conta de como o pai dele criou ele, foi feito no ritmo cabuloso, tá ligado?
punk mesmo, mano. Quebradeira, velho. E aí o cara se acostumou com isso como se fosse normal, talvez. Durante a rotina de ensaios, no dia 25 de junho de 2009, que o médico pessoal do Michael, o Dr. Conrad Murray, ele encontrou o Michael inconsciente na cama. O que saiu no relatório oficial foi que o Dr. Murray tentou reanimar o Michael, mas não adiantou. Daí ele ligou para emergência e isso foi o meio-dia e 21 daquele dia, ok? Os paramédicos chegaram até a mansão e encontraram o Michael já sem pulso depois de uma parada cardíaca. Mesmo assim, ele foi levado às pressas para o Ronald Reagan UCLA Medical Center e lá ele foi declarado morto às 14 horas e 26 minutos. Caralho. A 2 causa horas real. depois. A notícia da morte do Michael pegou todo mundo de surpresa, foi de repente. Mas na mesma hora começaram a surgir teorias sobre a causa dessa morte, que foi tão de repente. E é claro que todo mundo estava esperando para saber o que tinha acontecido de verdade. Bom, foi feita uma autópsia no corpo do Michael em agosto de 2009 e os legistas concluíram que a morte foi causada por intoxicação aguda por Propofol. Ou seja, ele morreu porque tinha recebido uma dose alta dessa medicação aí. Esse Propofol é um tipo de anestésico muito forte. De acordo com o relatório, o Michael Jackson ele vinha fazendo uso desse Propofol como uma ajuda para ele conseguir dormir. As doses de Propofol eram dadas pelo médico pessoal dele, o Dr. Murray. Só que conforme foi visto nas investigações, esse médico não seguiu os protocolos certos para o Michael utilizar nessa medicação. Né? Na verdade, o Propofol só pode ser usado em hospitais com equipamentos de monitoramento certos. Além disso, eles descobriram que o Dr. Murray também dá para o Michael uma combinação de outros sedativos, né? Como lorazepam e midazolam. Isso aumentou o risco de complicações que poderiam levar à morte. Caralho. E levaram. A morte Isso aí se pá, colocar na conta do médico, né, velho? foi classificada como homicídio involuntário, que é quando uma pessoa morre por causa da ação de outra pessoa, mas essa pessoa não tinha intenção de matar. Homicídios involuntários podem acontecer, por exemplo, por acidente ou por uma atitude descuidada. E nesse caso, o Dr. Conrad Murray virou o principal alvo das investigações. Aí é foda, hein, Courage A prisão do Dr. Murray. Mais ou menos 2 anos depois da morte do Michael, em 2011, o Dr. Murray foi julgado e condenado por homicídio involuntário. Durante o julgamento ficou claro que o Dr. Murray tinha sido negligente e imprudente, dando esses remédios tão fortes pro Michael sem tomar nenhuma precaução. Véio. E nem fazendo, né, isso no ambiente adequado, no ambiente controlado, como eu falei, tinha que seguir esse protocolo. A sentença dele foi de 4 anos de prisão, mas ele cumpriu 2 anos e foi libertado em 2013 por bom comportamento. Para muitos fãs, essa sentença não foi suficiente. E para piorar, muita gente ainda tem suspeitas com esse caso. Detalhes nebulosos e teorias da conspiração. Que Bom, vamos lá. Muita gente acha que essa história do Dr. Murray não é satisfatória, que ainda tem buracos aí. Coisas que não foram explicadas, muito bem explicadas, né? Um dos pontos mais discutidos é o seguinte: por que um médico experiente como o Dr. Murray, que muito provavelmente sabia dos riscos do Propofol, como é que ele resolveu fazer tudo por conta própria, na dose errada e fora do hospital? Não seria um tiro no pé? Não seria? Seria. Para qualquer médico, estava mais do que claro que essa junção de fatores ia dar M. Então por que ele fez? Bom, sobre esse assunto, o Dr. Murray disse que ele sofria muita pressão do próprio Michael. O médico falou que o Michael exigia medicação para conseguir dormir. Além da pressão do patrão dele, ele também via o Michael sofrendo, precisando do remédio. Então ele dava. Para quem não sabe, o Michael Jackson tinha uma saúde muito frágil, né? Durante vários anos ele lutou contra uma série de problemas de saúde, como por exemplo o vitiligo, o lúpus. Ele tinha muitas dores crônicas, insônia e aparentemente uma dependência de medicamentos. Lúpus significa cabuloso, que ele era viciado véio. em remédios, nos efeitos que os remédios proporcionavam para ele, como alívio da dor e sonolência, por exemplo. Os documentos médicos que foram revelados depois da morte dele indicavam que ele vinha usando um monte de tipos de remédios para dores e insônia. E tudo isso pode ter contribuído para a morte repentina dele. Toda essa combinação que ele estava fazendo. Mas o Dr. Murray, como médico, ele tinha que zelar pela saúde do paciente dele. Era obrigação dele. Então essa justificativa de dar remédio a mais... Porque, tipo assim, é lógico, pô, eu não tô defendendo o médico não, beleza, fãs do Michael Jackson? Mas é fora porque, por exemplo, mano, quando você tá lidando com uma estrela assim, um cara tipo Michael Jackson, mano, primeiro, o cara te paga muito bem, tá ligado? É um puto emprego bom do cacete. E aí, tipo, mano, não é uma tarefa fácil você dizer não pra esse tipo de pessoa, tá ligado? Você pode falar ali não, você tem que ter muita bola, velho. Não vou fazer. O cara, beleza, então vou te mandar embora. Ele vai arranjar outra pessoa pra fazer o que ele quer, tá ligado, velho? E ele vai arranjar alguém que vai fazer. Tá ligado? É muito complicado isso aqui, é muito complicado, cara. É muito que o Michael exigia, né? Ou porque só uma dose grande ia parar com as dores que ele sentia. Isso não justifica, concorda? Se ele sabe que dar medicação a mais é perigoso, que aquela medicação era pra ser dada dentro de um hospital, pô, então ele assumiu sim a responsabilidade de tudo. Mas por que ele faria isso? E é por causa dessa história mal contada que muita gente acha que o Dr. Murray pode ter sido influenciado por outros fatores externos.
como se ele tivesse sido um agente contratado por outra pessoa que queria ver o Michael. Isso aí, tipo assim, beleza, pode ter essa teoria da conspiração, até entendo ter essa teoria da conspiração, tá ligado? Que ele foi acionado por outras pessoas, mas eu acho que se o pessoal investigasse, ia descobrir, tá ligado, mano? É porque a gente não sabe até que ponto também existem pessoas que conseguem esconder o que quiser da polícia e de investigação e o caramba quadro, tá ligado? Não sei. Michael Jackson morto. E ó, tem mais coisas que contribuem para essa desconfiança. A equipe de segurança, os assessores do Michael Jackson, todos eles sabiam sobre a medicação, todos viam ele debilitado por causa desses remédios. E aí fica a pergunta, por que ninguém interveio? Ninguém fez nada. É suspeito, eu confesso, suspeito. Mas mano, pensa. Tipo assim, eu não acho tão suspeito porque é o que eu falei, mano. É muito difícil alguém chegar e falar com o Michael Jackson, tipo assim, não, mano, você tá fazendo merda, você tá drogado, você tá, sei lá, tá ligado? É muito difícil, mano, um funcionário chegar e falar isso, velho. Acho que um funcionário falar isso com o seu patrão já é difícil. Quando seu patrão é o Michael Jackson ainda, mano, é mais difícil ainda, pô. Quem que ganharia com a morte do Michael Jackson? É nessa que entra a família do Michael em jogo. Alguns parentes dele levantaram aquela suspeita de que ele foi assassinado e que a morte dele teria sido uma conspiração maior envolvendo pessoas e empresas que tinham interesse em controlar a fortuna dele. Sim. Dele teria a filha do Michael em jogo. É lógico que eu não tô falando que foi o pai dele, né, mano? Mas o pai dele tem muito cara de mal, né, velho? Olha lá, não tem? Que isso, cara de vilão, filho. Alguns parentes dele levantaram aquela suspeita de que ele foi assassinado e que a morte dele teria sido uma conspiração maior envolvendo pessoas e empresas que tinham interesse em controlar a fortuna dele e o catálogo musical dele. Ou seja, né, controlar o catálogo significa receber dinheiro por todas as músicas que são tocadas os royalties dele, né? Ficaria com os direitos autorais. De acordo com essa teoria, algumas figuras da indústria musical poderiam ter se beneficiado financeiramente com a morte, por causa do controle dos direitos autorais e das músicas inéditas que acabaram vindo à tona depois. E com certeza a gente tá falando de muita grana aí, né? E essa teoria, galera, se sustenta pelo fato de que o Michael poderia ser mais valioso morto, o que é bizarro, mas de alguma forma isso se confirmou, ok? De 2009 até hoje, a empresa que administra os bens e o catálogo dele faturou 520 milhões de dólares. Isso dá uma média de quase 36 milhões de dólares por ano desde que ele morreu. Caralho, velho. É muita grana. É muita grana. Mas é importante dizer que essas alegações nunca foram comprovadas. Eu tenho que falar isso pra você. Lógico, né? Teoria. Outra teoria também esbarra na situação financeira do Michael Jackson, mas agora por outro ângulo. Em 2009 ele estava endividado até o pescoço. Mano, esse aqui é... Que isso? Olha isso aqui, velho. Essa foto é pra botar medo em criança, velho. Tá ligado? Porra! Coisa de centenas de milhões de dólares. Assim, em teoria, a turnê This Is It foi planejada justamente como uma forma dele resgatar a carreira e reverter a situação financeira. E existem dois fatores nessa história que ajudam a gente a enxergar o panorama dessa teoria, tá? Primeiro que o Michael odiava fazer turnês, ponto. Virou até meme ele falando isso num vídeo, tá? Well, can we just do it again without just the negative saying that you don't like the tour? Just 'cause I don't like it though. I know, but And action, Michael. I love the tour. I don't like it. well, can we Caralho, mano. Não, na moral. É muita coisa no mundo que é armada pra gente acreditar, cara. Caralho, meu irmão. Pô, vocês sabiam disso? Eu não sabia dessa porra. can we just do it again without just the negative saying that you don't like the tour? Just 'cause I don't like it I though. know, but And action, Michael. I love the tour. You guys messed up. Como as turnês eram coisas que o Michael não gostava de fazer e ele tá visivelmente frágil na época dos ensaios, o fato de ele estar preparando uma turnê gigante contribui para a ideia que ele estava fazendo isso para sair das dívidas, porque não era por prazer. E além disso, outro detalhe é que a turnê era extremamente cara e os produtores da AEG estavam investindo pesado nessa turnê. Isso significa que tinha quantias enormes de dinheiro em jogo. Ah, e tem mais um detalhe. Todo mundo dizia que o Michael estava com a saúde debilitada e mesmo assim assumiu uma agenda louca, né, de ensaios e show. Isso também contribuiu para a ideia de que ele estava fazendo porque precisava e não porque ele queria. Isso também explicaria o desgaste físico e mental do Michael Jackson. Tipo assim, porque como que imagina a pressão. Como que o Michael Jackson se endividou, né, velho? Isso é uma boa pergunta também, velho. Ele gastava com o quê? Porque ele tinha grana pra caralho também, velho. É cabuloso, né, o cara conseguir se endividar com a grana que ele tem, velho, eu acho. Os investidores pra cima dele, entende? Cara, tem que me pagar. Ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse dinheiro, entende? Por isso que ele foi fazer esses shows, mesmo não querendo. E ainda baseado na situação financeira do Michael, algumas das teorias que mais circularam é que o Michael Jackson teria forjado a própria morte para escapar da pressão da mídia e principalmente dos problemas financeiros.
mas até hoje isso não passa de especulação, lógico, né? Pelo amor de Deus, imagina, uma criança brota aí do nada. Ok, agora vamos colocar o pé no chão e analisar os fatos. O Michael sofria de paranoia e esse quadro só piorava com o uso de certos remédios. Isso explicaria, por exemplo, as suspeitas de envenenamento ou perseguição que ele chegou a dizer. E além disso, considerando a pré-venda de ingressos dos direitos de exibição ou adaptação, só os 10 primeiros dos 50 shows programados já renderam cerca de 4 vezes o valor do investimento da ED. Por que então a empresa mataria ele antes da estreia? Cara, não faz sentido. Aliás, em 2013, a produtora ED foi absolvida das acusações de participação na morte do Michael. Ok? Não tem mais que a gente suspeitar deles. Sobre as tretas com a Sony, o Michael realmente teve umas brigas cabulosas lá com os chefões da gravadora, mas nos 30 anos que ele ficou na gravadora Sony, o Michael Jackson bateu os recordes do Elvis Presley e bateu o recorde dos Beatles também. Ele vendeu mais de 300 milhões de álbuns. Então fala sério, qual o sentido da gravadora Cabuloso, né, velho? matar a galinha dos ovos de ouro? Sabe? Não faz sentido. Então, apesar das teorias, nenhuma evidência concreta surgiu para sustentar essas coisas. E as investigações oficiais encerraram o caso da morte como resultado de negligência médica. E é isso. Bizarro. As dúvidas tá? que permanecem. Bizarro. A morte do Michael Jackson trouxe à tona questões importantes sobre a responsabilidade médica, os efeitos da pressão da indústria do entretenimento e os limites da privacidade das celebridades. Apesar do julgamento do Dr. Murray ter trazido algumas respostas, muitos detalhes da vida e da morte do Michael continuaram sendo um mistério. A autópsia do corpo revelou uns detalhes perturbadores que levantaram novas questões sobre a saúde dele e os cuidados médicos que ele estava recebendo. Bom, de acordo com o relatório oficial, o Michael estava muito debilitado fisicamente quando ele morreu. Pra você ter ideia, o Michael tinha 1,75 m de altura e no dia da morte ele estava pesando só 61 quilos. É. Ele estava muito magro. Eu tenho 1,76, eu peso 83, pô. Só esse detalhe gerou especulações sobre a condição física, a condição geral do Michael nos meses antes da morte. A autópsia também identificou cicatrizes de cirurgias em várias partes do corpo dele, além dos sinais do vitiligo, a doença que ele afirmava ter desde os anos 90 e muita gente duvidava, ou seja, a autópsia confirmou isso. A autópsia confirmou o vitiligo e desmentiu as teorias de que ele tinha clareado a pele intencionalmente. Muita gente falava isso, né? A pele do Michael tinha, na verdade, muitas manchas e ele usava maquiagem para uniformizar a aparência dele. Outra coisa preocupante também da autópsia foi a quantidade de medicamentos diferentes no sangue dele. Os médicos concluíram que o Michael tinha uma longa história de uso de substâncias para lidar com dores crônicas e com insônia. E mais um ponto intrigante da autópsia, olha isso, galera, foi a constatação de que o coração do Michael Jackson estava saudável para alguém da idade dele. Olha isso. Então, pera, como Loucura, né, velho? Isso é loucura pra caramba, pô. que um homem sem problemas cardíacos pôde morrer de uma parada cardíaca tão repentina? Bom, a combinação do Propofol e dos outros sedativos que o Dr. Conrad Murray aplicava foi tão alta que acabou sendo letal, ponto. Quer dizer, o coração do Michael não aguentou. Bizarro. Não porque ele tinha um problema cardíaco, né? Mas pela má conduta do médico dele. Você pode ter o melhor coração do mundo, cara. Se eu começar a injetar droga em você, tem jeito, o coração para. E além disso, mesmo que o relatório da autópsia tenha mostrado que ele estava relativamente saudável, as fotos e vídeos dos ensaios da turnê dias antes da morte dele já indicavam que ele parecia frágil, que ele parecia exausto. Você deve estar vendo aí agora, né? Então isso fez as pessoas se perguntarem se o exame foi realmente detalhado o suficiente ou O cara dançava pra caralho, né, mano? Isso é bizarro também. se certos fatores, Dançava e canta. Ele dança e canta. Dançava e cantava, né? como a pressão psicológica e o estresse físico, foram subestimados. Outro ponto de discussão é a quantidade de Propofol encontrada no sistema dele. Por algum motivo, a dosagem exata que o Dr. Murray administrou no Michael ainda é uma questão nebulosa. Isso abre margem para muita gente pensar que a quantidade de Propofol pode ter sido maior ainda do que a que foi relatada oficialmente. E isso poderia ter determinado outros pontos no julgamento do Dr. Murray também, determinado uma... É, foi o médico. A culpa foi do médico, né, mano? Agora, os motivos do médico que são, né? Ficam aí no imaginário da galera, porque teoricamente foi um acidente. Mas... compreensão melhor dos últimos momentos do Michael. O detalhe que nunca foi bem explicado foi sobre o velório do Michael. Tipo, foi um evento gigantesco transmitido pro mundo inteiro e gerou um impacto emocional imenso, né? Muita gente se emocionou ali. Mas, como tudo na vida do Michael, né, até o velório gerou algumas polêmicas e dúvidas. Muitas Caixão pessoas fechado. perguntaram sobre o real estado do corpo do Michael Jackson, já que a família escolheu que o caixão ficasse fechado o tempo todo. Mas ele não estava só fechado, ele estava lacrado. Galera, ninguém deu uma explicação satisfatória. E por causa disso, muita gente pensa que o caixão estava vazio. Aí a galera da teoria da conspiração jura que o Michael tá vivo e de vez em quando, né, alguém flagra o Michael em algum lugar do mundo. Mas você já sabe, né, isso aí é coisa da cabeça dos fãs. Lógico, galera, foi mesmo com a morte do Elvis Presley. Pra muita gente o Elvis tá vivo até hoje, pô. Até o Hitler deve estar vivo, né? O mais provável é que a família não quisesse fazer do enterro, sabe? essa parada do cara que morreu tá vivo é boa demais. Um último espetáculo pra mídia comentar sobre a aparência dele. Né? Já seria demais.
Porque assim, esse era um dos temas que a imprensa mais gostava de bater, a aparência do Michael. É verdade. Para muitas pessoas, a perda do Michael Jackson foi um acidente trágico e evitável. Para outras pessoas foi o resultado de forças maiores. E esse amigão dele aí, hein? Alguém conhece esse amigo dele aí? Eita porra. Esse amigo aí é perigoso, hein? Má influência. E mais sombrias em jogo, né? Mas galera, o que é certo é que o mundo perdeu muito quando esse artista se foi. O impacto das músicas dele Michael Jackson era pica demais. e o legado cultural tão vivos até hoje na cultura pop. E o mais importante aqui é a lição de pensar em como ele sofreu numa vida com super exposição e julgamentos por todos os lados. Bom, o tempo tá acertando as coisas. E hoje muita gente voltou a ter admiração pelo Michael e reconhece que muitas acusações sobre ele eram injustas e puro sensacionalismo, maldade da mídia, né? Pena que o resultado disso tenha começado só agora, né? 15 anos depois que ele se foi. Mano, eu lembro que na época que o Michael Jackson morreu, rapaziada, eu comecei a ouvir muitas músicas dele em looping, tá ligado? Essa música Black and White, velho. Black or White, eu acho que chama, não sei exatamente. Ou And White, sei lá. Mano, caralho, velho, eu escutava essa música muitas vezes. Gostou desse vídeo? Peço que você comente, peço que você dê like, porque aí a gente sabe que a gente tá no caminho certo, traz mais vídeos com relação à história Adorei da música, trajetória de grandes vídeo, artistas, né? PT. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Se você tá conhecendo esse canal agora, seja bem-vindo. A gente tá há 10 anos aqui falando sobre cultura pop, cultura nerd, geek. A gente gosta demais disso. E você aqui vai ser bom demais, a gente poder ter sempre um assunto bacana pra falar com você. Então se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Valeu, Peter do Nerd! Sou seu fã, obrigado. Excelente vídeo do Nerd.